Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Seja bem-vindo a mais um episódio do Religare Podcast. Estamos aqui para reconectar as ideias e ir mais profundamente nesses assuntos ligados mais ao divino, que estão um pouco além do senso comum. Então a gente está querendo entender um pouquinho da jornada das pessoas, conhecer um pouquinho elas mais profundamente. E hoje não é diferente. Hoje eu tenho um grande amigo meu, que ele trabalha com tecnologia e a gente vai ver aqui que, de alguma maneira, isso está conectado com o divino. Essa ferramenta da tecnologia pode nos ajudar a estar mais perto desse divino. E sem mais delongas, eu já vou aqui passando para o Andrezinho. Valeu, Matheus. Seja bem-vindo, meu brother. Obrigado pelo convite, mano. Fico feliz de poder estar aqui trocando essa ideia com você, nessa parte desse trabalho tão interessante, curioso aí que você está fazendo. Fruto de um momento muito especial da sua vida, né, cara? É isso. Várias jornadas, então fico feliz aqui em compartilhar. É isso, Andrezinho. Pô, muito feliz, assim, pô, uma satisfação enorme ter você aqui, pô, a gente sempre tem essas ideias nos bares, na vida, e pô, trazer isso um pouco pra cá eu acho interessante, primeiro, pra eu aprender um pouquinho pra você, e, cara, se de alguma maneira isso ressoar em alguém, né, isso conectar com alguma pessoa, já valeu a pena tudo isso também. Tá? Total. Seja bem-vindo, eu já te conheço, não preciso ficar perguntando, mas tem gente, sim, que vai ver isso aí e não te conhece. Então, quem é o Andrezinho? Na fila do pão. Só mais um, unicamente, exatamente igual todo mundo. Fala aí. É isso. Mas, nossa, cara, nessa resistência aqui eu tô podendo manifestar algumas coisas e entre elas, contando desde o começo aí, né, um pouquinho. Quando eu, desde pequeno, muito inquieto, assim, muito ansioso, ambicioso, então difícil, alguma coisa que acho que conseguia, de certa forma, capturar toda a energia que eu tinha pra manifestar. Quando não acontece isso, a gente se sente até meio mal, né, meio subutilizado, assim, né. Total. Então acho que foi um pouco disso, assim, desde o começo, e aí diversas experiências, assim, mas sempre quando alguma coisa sendo meio feita, assim, até o final, meio no extremo, assim. Então acho que, de certa forma, essa é um pouco a maneira de eu me representar, e sempre, como eu coloquei, muito inquieto, assim. Então quando eu era moleque já no colégio, acabei sendo expulso, por não concordar um pouco meio que com o status quo, assim, da maneira que era se colocar das coisas. Depois, um pouco mais adiante, na faculdade, fui entender, até nesse ensejo e nessa época, um pouco antes da faculdade, que não concordava um pouco muito com o sistema, né, da maneira como ele está disposto hoje pra gente aqui operar enquanto sociedade, né. E naquela época, imagino que sim, não tinha, entre aspas, as ferramentas para discordar com argumentos, né? De chegar com base, pô, com uma criança, né? É mais fácil. Exato. Claro, eu não conheço toda a história, mas assim, é mais fácil, pô, é uma criança, não tem como. Exatamente. Ela não tá enquadrada, ela que tá errada, né? Então não é o normal, né? E é isso, cara. E depois, assim, não concordando com o sistema, a gente vai estudar e tal. Putz, então talvez, será que em vez do capitalismo é o socialismo, é o comunismo? Será que são essas as vias que a gente tem para ter uma sociedade um pouco melhor, mais igual? E aí, estudando e vendo e conhecendo, a gente cheguei depois pelo menos para mim, né, que a resposta aqui não é nessas, são novas construções, né? Talvez seja num neo-pós-capitalismo que esteja com mais adequado, que possa entregar pra gente valores melhores de uma maneira diferente. E fiquei sempre um pouco nessa busca e até ter essa visão dessa nova forma possível, muito sondando e tentando encontrar. E aí, pessoalmente, minha jornada me levou ao encontro dessa forma através da representação através da tecnologia, né? Como sendo um meio para a gente conseguir chegar, ou tendo nesse ideal. Exatamente, nessa construção futura, ela é talvez um meio, um dos, né, pra gente chegar lá. Junto com a espiritualidade, a energia, que a gente vai falar aí depois junto qual que é a minha perspectiva, eu quero também ouvir a sua. Mas essa parte tecnológica eu acabei conseguindo ter como uma das ferramentas para chegar nessa construção. E aí foi um pouco da construção minha mesmo, né? Depois da escola eu fui para faculdade, me formei em administração de empresas, mas sempre mexi com tecnologia, fiz na FGV, aqui em São Paulo, né? Nossa casa, mas sempre mexi com um pouco de tecnologia desde criança, que nem eu coloquei. Com joguinho online, eu trabalhava, joguei CS por muitos anos, então de certa forma eu mexi um pouco. Foi um dos melhores, por sinal, né? Cara, na época era bom, cara. Pois quem quiser procurar aí, tiver interesse, meu nome era Fatan. Joguei profissionalmente aí em 2006 a 2011, por aí.
hoje, a galera que tava comigo na época, hoje é referência aí, felizmente, o Guerri, o Gaules, turma aí bem, bem fera mesmo. E, cara, basicamente eu consegui trabalhar com tecnologia, mesmo com a formação em ADM, muito por curiosidade, né? E talvez essa inquietação. Então eu entrei na IBM muito com esse propósito, e aí eu entrei na área de pesquisa lá, na época que estava começando. Você já entrou na IBM com o propósito de de entender melhor a tecnologia, como ela funcionava? Exatamente. Eu falei, putz, aqui talvez seja um espaço ideal para eu poder experimentar e testar um pouco dessa nova possibilidade na IBM que estaria aberta teoricamente, porque eu entrei pelo programa de trainee. Então eu rodei várias áreas, então pude aguçar um pouco dessa visão 360 do que é uma empresa corp, né? Nesse de tech, e ver o que eu queria fazer. E aí soou para mim, né? O ring a bell de blockchain, totalmente assim. E aí eu fui trabalhar na área de pesquisa para poder entender um pouquinho melhor como funcionava, até trabalhar com um pouquinho de desenvolvimento que eu tinha adquirido essa skill naquela época específica, mas logo depois eu fui para a área um pouco mais de arquitetura de solução e modelagem de negócio, que hoje leva aí às empresas que a gente tem aí, faz e builda, né? Mais do que qualquer coisa de blockchain. Pô, interessante, Andrezinho. Interessante entender já um pouco desse background, porque já me conecta um pouco assim. Você, então, quando entrou na tecnologia, você já tinha um propósito, assim, você já entendia a tecnologia como um fator de mudança de toda uma sociedade, né? Até de um sistema, podemos dizer assim, né? Porque o que você está me falando, o que eu entendo legal, a gente tem já tivemos muitos sistemas que, assim como na vida, tudo tem o seu momento que perdura e uma hora ele falha ou ele sucumbe para a entrada de novas soluções, novos sistemas. Não necessariamente que apagou tudo aqui, mas de alguma maneira recriar algo em cima disso. E o que você me traz é que a tecnologia é isso, é o que vai trazer essa ideia, né? Com certeza, cara. Para mim, assim, isso é parte motivadora do propósito, né? E aí o blockchain foi importante, se a blockchain, pelo menos a tecnologia, né? O conceito da blockchain, porque ela possibilita exatamente isso, assim, né? Todas as outras tecnologias têm muito, né, papel combinado aí em gerar esse novo momento, junto com a nossa consciência, né? Que as coisas andam juntas pra gente criar uma coisa distintamente nova. Mas a blockchain especificamente possibilita no pilar, vamos dizer assim, né? Colocar um parênteses aqui. Eu acho que dá pra gente transformar a sociedade em 2 grandes pilares, seja através da economia, do financeiro e da energia. Talvez são esses 2 grandes pilares aí pra gente construir uma nova sociedade, ou talvez aqui nos impeça pra estar numa frequência melhor de harmonia, né? Quando você fala energia no sentido espiritual mesmo? Exatamente, espiritual mesmo. Aí depois até quero voltar nesses 2 pontos, mas sendo o financeiro, econômico um desses pilares, porque teoricamente a maneira que o sistema roda, o capitalismo que nem eu coloquei aqui em voga, né? Ele talvez seja a maior religião do mundo hoje. Quando a gente está falando de religar e de espiritualidade, ele dita a maneira que a gente vai, te acorda, trabalha, dorme. Então, de certa forma... Pensa, faz um setup da nossa vida e isso molda a gente para estar dentro de um sistema. Então, as finanças, né, a economia talvez seja essa maior religião. E a blockchain entra aí para... É um reflexo, né, na verdade, né? Exato. Tipo, ela molda, né? Ela coloca a gente num trilho e faz a gente questionar menos, ter menos criatividade, ter menos ócio criativo, ter menos um monte de coisa, trabalhar por propósitos dos outros, que muitas vezes vieram construídos sem o objetivo de elucidação, iluminação, ascensão, talvez só para a própria máquina girar. Então, ela determina muito da nossa vida, né? E aí, quando você se acha caminhos alternativos, você meio que achou um fecho, uma brecha nisso, né? Por exemplo, você tá aqui, cara, criando isso, assim, né? Tipo, é um lapso de representação sua. Mas, e aí a blockchain, como que ela se conecta de modo, na minha visão, para transformar esse primeiro pilar, né? Ela descentraliza e tira intermediários do poder, né? Então, pegando bem o exemplo da Bitcoin, não sei quanto que o pessoal está familiarizado, mas acho que é uma oportunidade legal para isso. Legal. Ela nasce assim com um paper de um pseudônimo, uma pessoa que não existe, que chama Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, com um papel, um paper, que é lançado aí agora, vai dar mais de 20 anos, não, perdão, mais de 15 anos já agora quase, do Peer-to-Peer Electronic Cash System. Então, o que é isso, né? Que é isso? Exatamente. Uma troca de dinheiro de uma pessoa para outra através de um sistema eletrônico digital.
né? Então, o que isso gera? Uma troca de pessoa para pessoa. A gente tira realmente o poder dos órgãos centralizadores ou os bancos que fazem o domínio e a gestão das finanças. Então, quem controla quanto tem, qual que é a taxa que vai se cobrar. Então, a partir do momento que você pode trocar valor através de uma moeda de uma pessoa para outra, a gente, de certa forma, devolve o valor das trocas e empodera as pessoas de fato, né? Ao invés das instituições, podemos dizer assim. Exatamente. Então, se a sociedade pode trocar entre si, e aí diversas ferramentas e elementos que tornam isso seguro, né? A criptografia, aí entendendo um pouco melhor de como funciona a rede de blockchain, né? Que o Bitcoin é uma primeira representação de uma das formas de trabalhar com blockchain. É um protocolo em cima de um conceito, né? Então, aqui existem outros protocolos com diversos outros fins. Mas esse primeiro, que deu origem, essa nascência do blockchain, vamos dizer assim, através do Bitcoin, tinha esse objetivo. E aí quando você pensa, então o pessoal está criando uma maneira de transacionar valor para que tire o poder de quem realmente controla a manutenção desse sistema capitalista, que faz de fato a gestão ou a sustentação de um dos pilares de controle da sociedade / humanização. Então, cara, talvez essa parada aqui seja muito interessante para atender essa minha vontade de fazer alguma coisa diferente. Talvez esse seja um caminho de expressar de melhor expressar esse meu eu. E aí, aí quando entra nessa integralidade, né, cara, do que você quer fazer com o profissional, aí as coisas andam, né, elas fluem, né? Então foi muito por aí, cara. Interessante, assim, você já me traz algumas ideias aqui, né, porque se for ver, o que eu entendo disso tudo é que o capitalismo... ele está em poder, se a gente for entrar, não sei se é a teoria das conspirações, mas ele está em poder de poucas pessoas, né? Poucas pessoas detêm o poder sobre outras. O blockchain, ele vem como uma ideia, até trazendo do âmbito da humanidade, de trazer a humanidade para estar junto. Do tipo assim, cara, vamos se unir aqui, que, cara, a gente não precisa só da... Lógico, assim, tudo uma coisa só, né? O blockchain me traz essa ideia dessa teia, né? Que tá tudo meio que... tudo se conecta para chegar em um lugar comum. Então, tipo assim, as pessoas fazem parte, a humanidade caminha junto nesse... Lógico, né? Você trouxe a ideia do Bitcoin, sei lá, negócio, é dinheiro, mas me traz uma pulguinha atrás que tem algo além também, né? No sentido mais filosófico, né? Puxa, com certeza, cara. Porque aí esse protocolo do Bitcoin é para transacionar valor, né? E com um valor... você consegue comprar coisas, trocar serviços, né? Então, na verdade, o que ele faz? Ele cria quase que uma moeda única para os dois lados. E você pode trocar partido pelo que você quiser. Bem como é o real, o dólar, né? Ele só cria uma unidade única. Mas aí o que você pode trocar? Infinitas possibilidades. Né? E a mesma coisa, né? A blockchain, acho que em cima dela, que nem tem o Bitcoin, tem outros protocolos. Por exemplo, a Ethereum, né? Que é um contrato inteligente mais complexo do que o da Bitcoin, que permite diversas... que tem contratos inteligentes de fato, né? E aí permite qualquer tipo de troca, além de só dessa moeda em si na rede dela, né? Que é o Ether. Então isso permite que as aplicações se conectem automaticamente, e isso gere quase que uma internet que se auto-executa a partir do que as empresas e pessoas que estão lá inseridas definem em comum, né? Consensuam, a gente fala, que é um modelo de consenso que eles operam e validam. Então assim, é muito interessante isso, porque, que nem você colocou, né? Se a sociedade, né, ou pelo menos o sistema capitalista no controle de poucos, né, muito poucos, alguns dizem, inclusive, né, que se dissipem diversas facetas, né, e entidades, né, talvez a blockchain seja uma maneira de, passo a passo, pouco a pouco, fazer isso ser um pouco diferente, assim, né. E aí, falando do ponto que você colocou, cara, de como que essa teia, né, que da representação da natureza, essa parte é muito interessante, porque uma coisa que até trazendo um assunto antes, assim, pra gente pegar essa parte, assim, né, da teia e das coisas, mas uma coisa que sempre me tornou meio inquieto, e eu achei isso por alguns outros canais, outros meios, né, pra tentar manifestar essa inquietude, sempre foi muito através da licergia, da psicodelia, assim, né. Acho que a não contentação com o status quo faz a gente tentar buscar outras fontes de energia, né, outras fontes de conexão, e a psicodelia permite que a gente acesse outras layers, né, da vida, na qual transcende a matéria, né, que se encontra significado e fonte de conhecimento em outras coisas que são não visíveis, né. Então, eu acho que
E hoje você pega assim, né, cara? A gente não tá falando nada de absurdo. Você pega, por exemplo, o festival mais de inovação do mundo, sei lá, talvez o SXSW. Cara, você foi ver os tópicos que os caras trouxeram esse ano. Blockchain, IA e psicodelia, saca? Tipo, Foram os 3 principais. Sim, sabe? Tipo, 3 principais porque as coisas estão meio que conectadas, assim. Essa expansão de consciência da sociedade, né? A própria legalização da maconha recreativa e não só medicinal, mas recreativa, pô, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, crescente. Testes cada vez mais intensos com MDMA, LSD, psilocibina, né? Fazendo parte de tratamentos não convencionais e cada vez mais encampados na medicina para trazer respostas, né, cara? Até ketamina mesmo, de certas maneiras. Então, é muito interessante, assim, como a gente consegue ver esse avanço aí da medicina saindo desse ortodoxo, né? Que foi um pouco do que o sistema capitalista cravou que não era possível, né? Então, eu acho que essa busca, né? Esse anseio de conhecer o desconhecido, né? Hoje a gente vê elas convergindo para muitas coisas, né? E para mim foi bastante isso, assim. Então, e a visão, assim, né, de espiritualidade, da representação do blockchain como na natureza, ela, hoje, assim, quando eu tenho minhas experiências extraordinárias, assim, cara, eu vejo muito como as coisas conversam, né? Então, por exemplo, numa experiência de psilocibina bem aplicada, com controle, claro, a gente não está incentivando ninguém a fazer nada que... exatamente. Loucura, assim, né? Tipo, acho que tem até, né? Tipo, acho que tem até espaços controlados para fazer isso, assistidos, né? Coisas que nem quando a pessoa vai tomar um remédio, né? Ela tem um acompanhamento médico. A gente tá falando aqui de coisas, né, bem organizadas para realmente... por exemplo, quando a gente quando tem uma cerimônia de ayahuasca, né? Pô, você não toma ela sozinha, né? Você toma com acompanhamento de um xamã, de uma pessoa, de um guardião energético. Então, você não vai fazer uma experiência desse sozinha, né? Mas se bem feita, né? Eu acho que a própria natureza da psilocibina e dos expansores de consciência mostram que está tudo conectado, né? Eu acho que essa é um insight quase que comum que eu percebo entre as pessoas que têm uma experiência espiritual envolvida com o despertar da consciência, né? E a gente vê que é tudo uma coisa só. E foi isso que você falou, né? Como que a blockchain faz a gente andar para um lugar em que a gente está construindo uma coisa que depende dos outros e é coletiva, né? Interessante. Você foi ali e voltou no mesmo ponto, né? No sentido que eu entendi, você trouxe um pouco da ideia, assim, da natureza desses psicodélicos no sentido em busca desse todo, né? Em busca dessa conexão e, de alguma maneira, como o blockchain, ele está ligado a isso, né? De uma maneira, vamos dizer, transcendental, do que está além desse plano material, e o outro num sentido mais tecnológico, que também se liga, né? Que já me traz um questionamento do tipo, a tecnologia, ela segue esses passos do universo, né? A tecnologia, ela inconscientemente ou conscientemente, não sei se isso tem a ver também só com o humano, ela também tem padrões que são parecidos com o da natureza, né? Putz, total, cara. Total. E eu acho que ela é exatamente isso, né? Se você for olhar, e aí viajando bastante, né? Mas acho que é pra isso aqui, né? Se for olhar, o que é o ser humano, né? O ser humano, talvez uma das menores unidades possíveis lá que a gente olhe, a gente é um átomo, né? E dentro dele a gente é um próton e um nêutron, sei lá, né? Por exemplo. E o que é isso, né? Isso aí nada mais é do que um 0 e 1, né? Uma diferença de potencial que gera um impulso elétrico que dá origem a uma informação, né? Então, partindo desse ponto, a gente é informação, né? E o que é a tecnologia, né? Se você for pegar uma música lá, tem 3 mil kbps. Mas o que é 1 bps, né? O que é 1 byte, né? Que é a menor unidade. E tem o bit e o byte, né? Que é o 0 e 1. Que é uma diferença de potencial que gera um pulso elétrico que dá origem a uma informação. Então, são vários 0 e 1, 0, 0, 0 e 1 formando uma informação ali, que nem a gente, né? Então, acho que tudo parte do ponto que é informação. E aí, o conceito da blockchain, né?
traz um modelo para a gente circular essa informação, uma metodologia para que essa informação funcione, de modo que as pessoas estejam no foco dela e a decisão seja coletiva, e a partir disso se acredita que a gente vai caminhar para um lugar de maior compartilhamento, colaboratividade, né? Que não depende desse viés tão firme de um pequeno grupo que controla isso, sabe? Então, eu acho que essa mimética que você colocou da natureza, da tecnologia, ela é o que é, né? Porque ela é a mesma coisa, né? Então, Caminha lado a lado, né? sem dúvida, cara. Sem dúvida. Pra mim, acho que isso tem uma parte muito importante dessa relação, sabe? Você pega até alguns experimentos que o pessoal faz, assim, no comecinho de quando começou a ter vídeo explicando o que era blockchain, é muito legal. Você pega os pássaros, assim, o bando deles. Tipo, eles estão andando para um mesmo lugar, mas eles são vários, né? Então como que eles tomam a decisão para aqueles caminhos, aqueles pássaros que cruzam, tipo, putz, cara, muito longe? Como que eles tomam essa decisão coletiva, tipo? Então é uma energia que tá movendo eles, que eles vão conversando entre eles, aí um se organiza, vamos dizer, o líder assume, sem falar nada, ele vai gerando o caminho, sabe? Tipo, é uma decisão coletiva ali, que tem o protocolo deles ali, sabe? E não tem um cara só, tem uma regrinha deles lá e eles vão para um lugar. Tem um algoritmo ali que tá guiando aquilo Exatamente. tudo, né? Que a gente pode chamar de energia, o que for. Exatamente. E dentro disso, agora você tocou num assunto interessante. Eu já vi muitas tecnologias que eles se baseiam no comportamento de animais, comportamento de plantas. A blockchain, num certo sentido, ele tem uma base, assim, da natureza ou não? Assim, e ele acabou sendo, aí depois que você compara, você fala, opa, é bem parecido. Ou ele teve uma base, cara, vamos estudar aqui o comportamento, sei lá, dos pássaros, do mar, que ele, num sentido mais profundo, eles se conectam, assim. Tem uma base nisso, assim? Cara, assim, de quem começou, vamos dizer, essa tecnologia, esse pessoal lá atrás, eu nunca vi nenhuma referência claramente disso, assim, direta, sabe? Pelo menos nos artigos mais convencionais. Mas, se a gente olha depois, pessoas estudiosas, pessoas que manjam muito do assunto relacionados, assim, essas referências são diretas, assim, né? São diretamente colocadas. Até principalmente se você for pensar... Das principais referências dentro desse assunto? Desse assunto. Interessante. Tem algumas pessoas bem interessantes aí que eu posso até depois mencionar num segundo momento aqui, porque eu não tô me lembrando de cabeça. Tranquilo. Mas uma coisa legal que é um axioma, vamos dizer assim, nessa relação, é com o que é a blockchain, né? É uma rede de transferência de informação, né? E aí, qual que é a diferença da blockchain para a internet atual? A internet atual transaciona informação e vou fazer um paralelo, acho que vai ser bem representativo. O que é a internet, né? Ela é fomentada principalmente no protocolo de HTTPS. O que é o HTTPS, né? É o Hypertext Transfer Protocol. Então, o que é isso? Eu passo uma informação para um lugar e esse lugar passa a informação para você. Então, tem um servidor aqui no meio, entre eu e você, percebendo essa informação, né? Então, não é que eu estou mandando de fato uma informação para você. Não é a peer-to-peer Electronic Cash System, né? É uma informação que eu vou mandar para o servidor e o servidor mandar para você. Então, a gente ainda tem, embora a gente esteja transacionando informação, um órgão controlador, centralizador, intermediário no meio. Então, a blockchain ela permite a gente transacionar informação sem ter esse órgão do meio. E mais do que isso, essa informação ser valor diretamente. Porque a gente fala, putz, dado vale muito. Sim, tanto que tem um servidor no meio que captura tudo isso de várias grandes big corps no mundo. Então, quando a gente está falando do blockchain, as informações estão diretamente nas duas pontas. E essa informação pode ter um token, pode ter um valor específico que a rede atribui e você transforma em valor. Beleza. O que a gente está falando aqui, então? A gente está falando de lugares, de protocolos, formas de transacionar valor. E quando a gente olha para a natureza, o que é a maior rede, talvez, de transação de valor que tem? É a rede dos cogumelos, né? Do reino dos fungos, que é a primeira e talvez a mais resistente espécie, né? Vamos dizer, reino, né? O reino dos fungos antigo da civilização. Ele antecede até os dinossauros, antecede todas as questões que tiveram na civilização na história do planeta Terra, é a primeira. Por que ele é tão resistente, precisa de tanta pouca coisa, água, luz, é o que com menos recurso mais sobrevive? Porque ele tem uma rede de conexão entre os cogumelos, né, o reino dos fungos, que é altamente eficiente, né?
que traz altamente uma melhor distribuição de recursos possível, que é a rede do micélio. Quando você está falando isso, Mycelium. tudo, o nosso planeta está conectado por muitos cogumelos, é isso. Os cogumelos é como se fosse a base do nosso planeta. Tipo, é como se ele estivesse conectando tudo. Eu acho que não tudo, mas ele faz tem um papel muito fundamental nas plantas, né, nas vegetações, né, um papel primordial, literalmente. Mas eu digo, entre o próprio reino do fungo, nele, olhando só a cadeia que ele tem com ele mesmo, ele é a rede do micélio, é essa rede de distribuição de nutrientes entre eles e também para as árvores, que é altamente eficiente. Então, o que é legal de ver é como que essa rede funciona offline, né? Ela offline funciona totalmente, vamos dizer, que se tem referências da internet da natureza, né? Essa aqui é a rede do micélio. Então, será que essa colaboração, tira de um cogumelo, põe em outro, o reino do fungo passa do outro, passa para a árvore, essa lógica, essa inteligência, ela é feita como? Num consenso de quem precisa mais, quem que tem menos, como que está a organização para que essa cadeia esteja em harmonia. Então, ela é absolutamente descentralizada, totalmente, cada fungo tem a sua pedaço sendo um nó da rede, vamos dizer assim, né? Que nem na tecnologia o teria no blockchain nós da rede. Cada cogumelo é um nó e eles distribuem nutrientes, né? Eles não escolhem o que vai... Eles simplesmente só são, né? Eles deixam a eficiência, o todo tomar conta daquilo. Eles só fazem o papel deles enquanto consciência, podemos dizer assim. Exatamente. Eles estão lá a serviço do coletivo, né? E o micélio é a rede que os conecta de maneira colaborativa, para todo mundo tá equipotente nessa cadeia, né? E aí que se traz até, né, pensando, né, pulando um pouquinho do assunto, mas trazendo essa relação blockchain e rede miceliar. Dizem que o reino dos fungos, ele é tão fundamental porque essa consciência do micélio, né, do mycelium, ela é alien, cara. Ela é de outra dimensão. Ela é talvez de uma quinta dimensão, né, que se coloca num espaço energético em que a colaboração, né, é muito maior, a união é muito maior, que a gente transcendeu o dualismo, né, de bom e ruim, né, que existe realmente o todo entendido como uma coisa não binária, né, de extremos. Então, que o amor é realmente um amor incondicional, né, então que não escolhe, né, que nem você colocou, é quase que espiritual, né, então é uma coisa que transcendeu essa etapa de que a gente está. Então eu acho que a gente tem muito a aprender com a natureza, né, muito a aprender para implementar tecnologicamente, porque partindo até daquela análise do 0 e 1, que a gente é uma coisa só, a gente tem que se aprender com a construção do que existe, né, do que Deus nos deu para analisar, né. E se você for olhar para poder evoluir com isso, né? Então você vai olhar várias coisas, né? Não, até fugindo um pouco dessa relação, né? Mas você vai olhar, putz, o que a gente pode encontrar de padrões dessa natureza, né? Que vão ensinar para a gente implementar e expandir a nossa expressão enquanto eu, né? Então tem várias outras coisas, né? Que daria pra gente colocar nisso. Sim, é interessante, sim, vou tentar puxar alguns assuntos. Por favor, aqui pra cara. não... Uou, porque você já trouxe... Legal. enquanto informação, você já carregou aqui, eu falei, opa. Por favor, me fatie. Alguns pontos que eu achei interessante aqui, que é, primeiro, quando a gente vai falar sobre evolução, né? Aí já me traz um questionamento. O que é evolução, né? Porque do ponto de vista legal, o ser humano tem a consciência, né? A gente tem a consciência dos nossos atos, do que a gente está fazendo ali, mas a gente provavelmente não diria que a gente tem a inconsciência, mas assim, a gente não chegou nesse ponto de fazer o bem só pelo bem, de ajudar o outro só pelo fato de que aquele outro faz parte de mim e eu faço parte dele, então eu vou ajudar como sem pensar, né? Que é o que o fungo, os cogumelos, pelo que você me trouxe, eles fazem. Eles já estão tão conectados entre si que se um precisar da energia do outro, ele vai. É como, guardadas as devidas proporções, como Jesus Cristo quando veio pra cá cara, dá o amor que ele pode, porque ele via tudo como uma coisa só, pelo menos na minha visão, né? E aí volta a um pouco, você descreveu no começo os fungos, e muitas vezes em alguns momentos eu senti que você estava descrevendo a blockchain.
Porque a gente está falando de um plano, pode ser até mais espiritual dos fungos, e num plano um pouco mais entre os dois ali, né? Claro que material, porque estamos falando de algo concreto, mas a blockchain, ela trabalha um pouco assim, né? Os fungos é como se fosse os inputs do ser humano. Não sei se dá para trazer essa reflexão. É como se fosse o ser humano fazendo parte, mas não ele com outro ser humano, mas dentro de uma tecnologia. Você diz assim, por exemplo, o ser humano fazer parte de uma tecnologia da natureza. Da natureza como tecnologia per si. O blockchain, ele faz parte dessa tecnologia. Sim. Ele conecta tudo assim como os fungos. E o ser humano está dentro disso. Porque ele que está sendo... Total. Colocando o input ali, eu não sei como que fala. Ele que está dando a validação ali para aquilo acontecer, né? Totalmente. E até o próprio rede dos fungos e o micélio é uma tecnologia, né? É uma tecnologia da natureza, né? Então, tudo é tecnologia e tudo natureza, né? Então, com certeza, a gente é uma parte fundamental. E aí, voltando naquele pensamento inicial, né? A gente estava falando de... o que na real é essa rede, essa troca miceliar? É uma metodologia que eles estão usando, né? É uma metodologia que tem embutida na consciência da existência do reino dos fungos, que está sendo replicada e aplicada. Então, a blockchain é uma metodologia da gente trocar valor, né? É uma forma da gente conseguir caminhar quanto unidade num lugar equipotente, que vai, em vez de ao encontro dessa forma de encontro com o sistema capitalista, né? Para a gente conseguir fazer uma coisa que não beneficia só os poucos, né? Mas que beneficia um coletivo em caminho a uma evolução. Então, acho que essa é uma primeira forma da gente a criar uma nova sociedade, talvez aquela neo-pós-capitalista, né? Que anda nesse sentido. E a outra, certamente espiritual, energética, né? Porque não adianta a gente ter um método ou ferramenta se a gente, que nem você colocou, não consegue querer ajudar o outro em benefício do coletivo. Isso tem que estar intrínseco já, dentro de nós, exatamente. Não adianta ter a metodologia, ela vai sucumbir perante o nosso ego, perante o nosso individualismo, né? Perante o nosso narcisismo. Então por isso que eu acho que são as duas coisas que tem que caminhar conjuntas, sabe? E aí, cara, voltando no assunto de energia e tudo mais, né? Eu acho, minha inferência aí, dá para abrir exemplos e referências, né? Até David Icke, pessoas que fazem estudo aí de fato das teorias de conspiração, né? Conspiracionistas. Mas eu acho que é controlada também a nossa energia, sabe? Eu acho que a gente também tem um controle energético, além do sistema capitalista, nesse pilar energético a gente também sofre disso, né? Que é o sistema que não controla a gente pelo dia a dia financeiro, mas também na maneira que a gente entende nós, né? Então, e a gente está um pouco passo a passo tentando se livrar disso, que é na dissolução do nosso ego, né? Que talvez a gente tenha um controle através da nossa glândula pineal, né? Que é quem permite a gente abrir realmente nosso terceiro olho, né? Que é um exercício diário. Ninguém está falando aqui com alguém que está totalmente desperto e fugindo de... Não, é um exercício diário de todo dia e que talvez a gente tenha controlado, né? Realmente por uma frequência vibracional que não permite a gente enxergar como a gente está conectado. E eu acho que uma coisa leva a outra. Se a gente não se enxerga enquanto unidade, coletivo, por que eu vou criar uma ferramenta ou usar uma ferramenta que promove que a gente ande para o mesmo lugar? Porque seria bom para todos. Então acho que é um ovo ou a galinha, sabe? E talvez essa pegada de a gente estar controlado é por várias formas. Frequência, hertz, maneiras, né, energias que estão espalhadas na sociedade que permitem a gente não se enxergar, né? E tentando conectar um pouco com a ideia do fungo, me traz a ideia... Eu reflito no seguinte, os fungos, eles estão todos conectados, estão todos numa certa vibração e de alguma maneira aquilo... eles se encaixam, né? Lógico que aqui a gente também pode estar conectados todos numa vibração, mas até onde o ser humano, na sua consciência, podemos dizer assim como o do mycelium, ele também vai estar conectado a tudo, né? Ele também não vai ter essa escolha que a gente estava refletindo aqui. Eles vão estar todos unidos por algo maior, entendeu? Então, como que eu, sei lá, até... eu fiquei um pouco preso na ideia do fungo, porque os fungos, eles estão todos
Eu não sei se eles estão controlados, mas eles estão todos numa ideia única, né? De só ir. E aí você trouxe o quê? Que o ser humano, ele não tem muito... Ele está sendo controlado por algo maior, né? Eu fico refletindo, que algo maior seria esse? Seria por ele mesmo? Ou seria por algo... você está trazendo aqui ideia, sei lá, de seres? Ou ele mesmo está nesse looping, podemos dizer assim, como eu fiquei aqui agora? Eu acho que é um processo evolutivo, cara. Que uma coisa leva a outra, né? Tipo, então, quanto mais, talvez, metodologia a gente tenha para poder andar junto, talvez isso seja uma representação da crescência do nosso despertar de consciência, né? Então, a gente tem trabalhos, né, de despertar de consciência, a sociedade cada vez mais mostrando sinais disso, né? Então, acho que a blockchain na época que ela nasceu, agora 2008, né, através do Bitcoin, é uma representação, um output material de uma manifestação de energia. Que nem eu coloquei, sendo tudo uma coisa só, né? 0 e 1, bit e byte, próton e nêutron. Então, para mim é um output dessa consciência, né? E aí você coloca, e aí pensando, né? Por que então esse ser humano aí não está conseguindo... por que ele talvez... A limitação talvez seja ele mesmo, né? Porque a gente talvez esteja muito preso na visão do ego, né? Que não faz a gente enxergar tudo uma coisa só. E aí em diversas coisas, né? Mas para você ver como a gente evoluiu, a gente pensa, putz, Brasil, Argentina, preto e branco, né? Quando eu falei da quinta dimensão, aquela visão não binária, não dualista das coisas, né? Mas a gente julga hoje, a gente separa, a gente divide através dessa visão binária, né? Então, racismo, né? Xenofobismo, né? A gente divide uma unidade que é a Terra, que é nós, em diversas coisas, né? Então, quanto mais essa divisibilidade vai diminuindo, eu acho que mais a gente se torna, né? E a gente vê isso avançar. A gente vê que a sociedade está quebrando algumas coisas que a gente abomina agora. Cara, como a gente era racista, ainda existe. Como que a gente pode... Tipo, como que, né, dá pra gente ser xenofóbico em N coisas, ou julgar as pessoas, aquele é bom, aquele é ruim. Acho que isso gera a nossa divisibilidade enquanto pessoas. Então, quanto mais a gente se enxerga com uma coisa só, mais a gente caminha, eu acho, para que essa tecnologia seja bem utilizada e para que realmente haja um output de convergência entre nós e as ferramentas, sabe? E é interessante agora... As tecnologias, elas, especialmente o blockchain, ela tá aí para conectar tudo, né? Mas o ser humano ainda não entendeu conectar tudo, né? Então, me traz a ideia de a gente vai começar a entender melhor essa tecnologia a partir do momento que a gente não deixar as coisas mais divididas, né? Quando a gente entender que apesar da polaridade, a polaridade é fruto de uma coisa só, né? O bem e o mal, o mal só existe por causa do bem, o bem só existe por causa do mal. Então, eles são... uma coisa só, o que vai estar mudando é a potência de cada um, qual polo ele vai estar, né? Exatamente. E por isso que o blockchain fica difícil de entender, né? Porque como ele está tudo integrado, o ser humano, ele parte do... Quando eu falo ser humano, trazendo mais de uma perspectiva ocidental, né? Ele está mais nessa divisão, né? E quando se trata da divisão, o blockchain fica muito difícil de entender, porque ele é tudo, né? Como se fosse o Deus, como se fosse Deus ali naquela estrutura, né? Podemos dizer assim. Eu acho que sim, cara. Que tem essa amplitude da aplicação dele, né? Essa transversalidade, mas dá para recortar ele também pensando que a blockchain é só uma infraestrutura transacional de valor, né? Porque em cima dela a gente aplica qualquer coisa, quase que, né? Mas ela é só uma infraestrutura transacional de valor, porque em cima dela a gente vai ter inteligência artificial, a gente vai ter IoT, a gente vai ter várias coisas, edge computing, a gente vai ter um monte de coisa que vão convergindo para que seja transacionado de maneira imutável, confiável, compartilhada, consensuada, né? Então a blockchain funciona como um novo sistema transacional, e aí a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Falando das finanças, a blockchain talvez inevitavelmente, dia mais, dia menos, vai substituir todo o sistema financeiro que a gente tem, né? Como a primeira coisa. E depois, um paralelo, criar novos valores através da representação do que é valor de fato, que pode ser transacionado e compartilhado entre as pessoas, né? Então, eu acho que é exatamente isso que você colocou, assim, né? Ela tem esse potencial de transformar tudo, mas eu acho que nesse ângulo, assim, da informação, da transação. Interessante, Andrezinho. Eu vou
vou para um outro lado que você comentou antes, que a gente estava falando do ser humano tentando sair desse ego, né? A gente tentando parar de se identificar com esse ego para chegar em algo maior, nessa conexão. E aí, como a tecnologia, seja o blockchain, aí eu não estou separando para o blockchain, ou para isso, ou para aquilo, para a inteligência artificial, como a tecnologia consegue ajudar a gente para se dissociar desse ego e chegar em prol dessa unidade, como os myceliums, como a gente deixa as coisas indivisíveis, se é que existe isso, né? Legal, cara. Eu acho que ela é uma maneira de mostrar para as pessoas que existe um caminho possível. E isso talvez tire elas do loop de impossibilidade de criar algo novo, assim. Porque se eu não tenho como criar isso, putz, talvez eu até desista, né? Putz, eu não tenho como representar o meu eu de uma maneira que me atende, que me manifesta enquanto alma, né? Não tem como representar isso aqui, porque a gente tá locked aqui. Financeiro, papai, então, putz, eu acho que a tecnologia, o blockchain permite mostrar que tem um caminho de construir uma sociedade nova, uma nova, trocar a base da pirâmide de poder, fazer alguma coisa bottom-up, assim, que as pessoas, através de uma tecnologia cívica, quase que assim, podem gerar um novo vetor de distribuição de valor. E aí não tô falando só de dinheiro, tô falando de valor mesmo. Acho que é isso, assim, um horizonte de possibilidade. Mas eu realmente acho que as coisas só vão ser realmente transmutadas quando as duas coisas estiverem em convergência, sabe? A perspectiva espiritual, o despertar da consciência das pessoas mesmo, e aí que acho que é o legal, o religare, né? Parece que é a visão, né, de a gente poder reativar essa espectro espiritual e questionamento nosso, né? Para convergir maneiras da gente a representar isso, né? Então, acho que só dessa maneira mesmo, assim. Então, até que o que eu entendo disso é que, assim, cara, guardadas as devidas proporções, a tecnologia não é nada. Perto do que, assim, se o ser humano ele não está conectado nessa ideia do todo, a tecnologia ela pode vir só para acabar. Total. Mesmo a gente tendo uma ideia do blockchain, dessa interconexão, de não ter algo, uma instituição, poder em torno de poucas pessoas, se as pessoas não estão nesse caminhar, nesse sentido evolutivo, aquilo pode só acabar, só pode piorar a situação, então, né? Totalmente, totalmente. Ela é só uma ferramenta, né? Que nem a gente vai pegar, que é a época de maiores evoluções tecnológicas da história da humanidade. Guerra, cara. Segunda, Primeira Guerra, onde mais avançou a tecnologia, mas usada pelo mal, né? Usada pelo objetivo de separar, dividir, destruir, né? Então, acho que a tecnologia não quer dizer nada. E aí você pega pra ver, né? Do ponto de vista de consciência, né? Até ia falar. Quando a gente tava falando de consciência, coletividade, né? Espiritualidade. Deixa eu ver se eu pego o fio da meada aqui, cara. Tranquilo. Aqui tinha uma coisa pra falar. Esqueci agora, bicho. Não, sem problema. Em algum momento... Certeza. Essa ideia vai voltar. Certeza. Porque eu gosto de conectar Lembrei, cara. Fala aí. Me permite. Foi bom. O que é tecnologia também, né? Tava falando da bomba de guerra, mas, cara, se você for ver, né? É bem interessante. O macaco, lá antigamente, antes de possivelmente evoluir na sua jornada aí de espécie, né? Cara, quando ele pegava a batata e lavava na água do mar, ele percebia que ele conseguia tirar a terra e comer ela mais fácil. Ficava mais mole, ficava salgada, comia mais, né? E aí espécies em pontos do planeta começaram a fazer isso basicamente concomitantemente. Uma teoria... Inconscientemente, né? No sentido, essa informação já estava no ar, não precisou ser transmitida, nesse sentido. Exatamente. Uma grande população, uma grande amostra de macacos começou a fazer isso no lugar do planeta. Automaticamente, né? Experimento do macaco chama-se, né? Em outro lugar totalmente distante começou a fazer isso ao mesmo tempo. E aí tem muito essa ideia, né? De que se um conhecimento, né? Começa a ser impactado, começa a ser muito registrado, né? Em densidade energeticamente em um lugar, esse conhecimento pode se ter uma massa crítica grande o suficiente para se tornar um conhecimento de espécie, né? E o que é isso, na verdade, né? É uma
um consenso que rolou, né? Em alguma metodologia aí, alguma infraestrutura transacional, percebeu-se que tinha 2/3 ou 50% mais um de invalidação de que aquela ideia era uma ideia coletiva, pá, se aplica para todo mundo da espécie, que nem a gente vai aprendendo, evoluindo, né, enquanto ser humano, dessa maneira. Então, acho que se você for pensar, né, em tecnologia, né, de se ela é usada para o bem ou pelo mal, eu acho que é a maneira que a gente consensua, né, enquanto espécie, que faz sentido pra gente evoluir ou não. E é muito legal isso, né? Porque se você for ver, assim, é tudo frequência, né? Tipo, toda essa validação acontece pelo invisível, né? Tanto que se você for pegar, cara, por exemplo, assim, né? A gente tá, não sei se eu me adianto aqui, não sei o que você vai perguntar, mas eu vou dar um exemplo, né, cara? Só as pessoas conectadas na mesma sintonia conseguem ter a percepção de coisas, né? De coisas iguais. Então, por exemplo, se eu estiver de um lado da sala, você tá num canto da sala, eu tô em outro. Você tá com um violão segurando lá. Se eu tocar a nota dó, só o dó vai vibrar lá do outro lado, né? Então, o que quer dizer? Que eles estão essencialmente conectados numa mesma frequência, né? Que só um consegue perceber o outro. O dó... Que muitas vezes é a própria sincronicidade, né? Exatamente. Quando as pessoas estão com aquele mesmo pensamento, se estão conversando aquilo, cara, é como se vocês tivessem passado essa informação, que na verdade passou. Só que nesse mundo concreto, a gente não tá vendo isso, mas num mundo mais invisível, essa informação está rolando, né? Total, cara. E é isso que eu quis dizer, assim, né? Se uma corda tá do outro lado e elas conseguem se perceber e essa informação tá trocando por um canal, é que eles estão conectados. Então, acho que essa infraestrutura transacional, ela tá presente na natureza, seja no fungo, no micélio ou abstratamente no ar, né? Energeticamente, ela tá presente. Então, é muito pensar, a tecnologia é um resultado talvez dessa consciência, né, que a gente tem aí. E a forma que a gente vai usar representa nosso objetivo, né? Você pode falar melhor que eu, mas você trazendo essa ideia esse experimento, podemos dizer assim, dos macacos, mostra que a tecnologia ela atua de uma maneira assim, né? Porque se houve aquele aprendizado, numa inteligência artificial, de diversas pessoas sobre aquele assunto, vamos supor que 51% tendeu a aquela inteligência ela vai seguir pelo lado A, né? E a partir daquilo, quando tiver uma massa crítica tendendo para para um lado, essa tecnologia vai para lá. Então, a tecnologia, a natureza, para mim, elas estão muito lado a lado, né? Ainda mais hoje, se a gente for falar de inteligência artificial, né? Que está mais no senso comum, ele atua exatamente aí, né? Ele está atuando nessa massa crítica que, apesar de ser em termos de informação concretas, o universo está atuando em termos de informações não concretas, né? Mas são informações, né? Se for entrar nesse ponto do binário, do 0 e do 1, eles estão assim, né? Totalmente, cara. E aí talvez, e olha que loucura, né? Putz, quando que será que a gente vai ter os maiores avanços tecnológicos, assim, disparado, assim, tipo, pra mudar o nível de espécie mesmo, assim? Cara, talvez quando a gente sair da lógica binária, que é a lógica dualista, que é tecnologicamente representada pela computação quântica. Porque o que a computação quântica é? Ela para de funcionar no padrão 0 e 1. Ela pega N intervalos entre o 0 e 1. 0.1, 0.001, exemplificadamente. E aí, nessa hora, a gente tem um boost de computação que vai fazer a gente estar numa outra realidade de velocidade, de possibilidades, de qualidade tecnológica. Então, será que não é essa a analogia? E quando você fala não binária, o que você quer dizer com isso? Porque assim, legal, a gente tá entendendo, eu entendo que assim, sei lá, uma tecnologia ela funciona assim, nessa massa crítica, ó, tantos foram pro lado, Isso somado a milhares de informações, temos uma resposta ali. No nível quântico, o que é isso? Em que sentido, assim? No sentido de... Você falou assim que a gente vai transcender a tecnologia, a gente vai mudar o status quo da sociedade. O que é esse mudar? O que é essa tecnologia ou essa ideia que faz isso mudar? Porque, assim, quando a gente tá falando da gente ser limitado hoje a nível de percepção do que é bom, de ter essa lógica dualista, é porque a gente enxerga as coisas com essa visão egóica, vamos dizer assim, de que separa as coisas, né? O bom e o mal, né? O bem e o mal, o dia e a noite, né? O Brasil e a Argentina, preto ou branco, né? Então a gente tem essa visão, a divisibilidade. Quando a gente está falando do yin yang, né?
que é o equilíbrio, que é a transcendência, ou que é a sua quinta dimensão, que abstraiu esse dualismo, a gente está falando de uma coisa só. Uma sociedade que vê as coisas compartilhadas, que tem um objetivo coletivo comum, que nem o Mycelium mimetiza esse ensinamento para a gente sobre a natureza, né? Sobre o que existe de consciência disponível no universo para a gente olhar, né, numa manifestação na Terra, para a gente aprender com isso. Então, a gente vive hoje uma sociedade, uma lógica mental binária. A maioria das nossas pessoas, as que teoricamente não despertaram a consciência. Eu acho que essa é a chavinha quando a gente fala, putz, aquilo é um despertar da consciência, aquele ser humano não é desperto. Eu acho que é essa visão, esse entendimento do todo, que a gente faz parte do todo, tudo é uma coisa só, e a gente é isso tudo, sabe? Então, eu acho que a computação quântica, ela tira essa visão da tecnologia binária. Hoje os computadores atuam de maneira binária. Através do 0 e 1, a gente gera os N modelos que a gente tem hoje computacionais. A computação quântica ela vai mudar a forma, a metodologia que a gente vai gerar os modelos computacionais. E o que ela faz? Ela faz a computação, o processamento operar entre o 0 e 1. Não é só no 0 e 1. Então, o 0 e o 1 estão conectados por um intervalo, infinitos intervalos. Eles não são diametralmente Não tem a possibilidade de 1 e 2, ela tem a possibilidade que é infinita. Exatamente, tem N possibilidades entre o 0 e 1. Então, isso que é legal. E aí ela torna as coisas, e aí que a gente fala, né, de física quântica, computação quântica, que são essas coisas que transcendem essa lógica binária das coisas. Então, a computação quântica, mecânica quântica, quando a gente fala da computação quântica, a gente vai gerar um processamento bilionário mais de informação, muitas mais informações e possibilidade de processamento. E aí, essas metodologias processando super rápido vão fazer a gente conseguir chegar numa nova forma de sociedade. Então, assim, vamos pensar, putz, imagina a inteligência artificial, imagina a blockchain, imagina a IoT, todas essas coisas convergindo. Só um parênteses, a inteligência artificial, o blockchain, eles são binários? Hoje sim. Hoje são binários. Através de um processamento computacional binário. Uma metodologia atual. Vou espirrar aqui, rapidão. Tranquilo. O que eu fiquei na dúvida, assim, esse... Fica à vontade. No sentido transcendente, porque se o ser humano ele já é preto no branco, como ele consegue criar, então, algo que não é preto no branco, né? Como ele traz essa ideia? Parece até um pouco... eu até vou entrar num ciclo aqui, que assim, parece até um pouco contra-intuitivo, porque assim, se o ser humano já está nesse processo de polos, não entendendo essa polaridade como uma coisa só, e ele cria algo que vê isso como uma coisa só, é como se ele deixasse isso para o universo, né? É como se o universo tivesse em consonância, não sei se existe essa palavra, é como se ele tivesse junto, é até espiritual, assim, é uma informação espiritual que ele está junto, ele entendeu um pouco do cosmos. Vai por aí ou não? Ou é algo mais concreto mesmo? Putz, cara, pra mim é isso, na verdade. Que a gente comentou aqui, né? Pra mim, totalmente. Não é que o ser humano não ele não está, né? Eu acho, é totalmente ainda dissolvido do ego, né? Ele não está porque ele tem esse pilar, que é o financeiro, pelo menos na minha visão, a estrutura que dá o parâmetro do dia a dia para ele, que nos prende hoje ainda, e energeticamente. Pelo ego, as formas de controle que a gente tem, mas acho que a gente está evoluindo isso, né? Tem até salvo engano aqui, uma parada que mede, né, essa frequência que a gente está, se não me engano um marcador de Schultz, tem que até a frequência vibratória que as coisas estão, né? E tá aumentando cada vez mais, né? A que a gente tá, enquanto espécie, né? Então a gente vê que o despertar de consciência, ele acontece, né? Porra, cara, N formas de manifestar isso. A presença, a valorização cada vez mais da cultura xamânica, né? Das medicinas da floresta, que trazem pra gente esse ensinamento ancestral, práticas de yoga, mindfulness, hoje cada vez mais presentes no dia a dia corporativo, com uma necessidade de melhorar a sociedade, o bem-estar das pessoas, né? Yoga, enfim, quantas práticas que saíram desse mundo zen, ou não convencional. Estão mais no bem comum, né? Não, é verdade. Que tem tido uma crescente. Então, eu acho que
Por quantas coisas nossos pais, que não estão nem tão longe, já não percebiam erradas, e hoje a gente tem de comum, né? A liberdade sexual, que é cada vez mais presente, que na nossa geração já entende totalmente e respeita em grande parte muito, muito mais do que antes. Então, a gente está, na minha opinião, caminhando para uma sociedade um pouco mais desperta. Claro, é um processo evolutivo de espécie, é super demorado, mas a gente tá. E aí eu acho que essa própria abertura, uma coisa tá lupada na outra, que nem você falou, né? Essa consciência permite com que uma tecnologia que faça um ensejo para uma transformação, pelo menos de um dos pilares, que é o blockchain, apareça, que a inteligência artificial comece a dar seus primeiros sinais de aplicabilidade, de sair dos laboratórios, de sair da mente das pessoas e pro mesmo que seja uma aplicação simples, por enquanto, de chat de resposta, saca? Mas já começa a aparecer já uma primeira aplicação. Então, acho que as coisas estejam muito equiparadas, né? O quanto que a gente está desperto de consciência e o quanto que esses ferramentais vão nos servindo. A computação quântica, se a gente olha por um timeline de construção dela, ela está muito mais atrás do que IA e blockchain. Vai demorar muito mais para ela estar aplicada. E quando você fala demorar no sentido de estar no bem comum ou no sentido da própria evolução da tecnologia? Os dois. Por exemplo, hoje se você for ver quem trabalha com tecnologia de quanto, só Big Corp, porque é um processamento muito complexo, né? Os falam dos qubits, né? São a maneira de que você tem para processar de maneira quântica. Então, isso para estar aplicado na tecnologia e presente na sociedade vai ser um timeline muito mais demorado. Mas justo, né? Porque isso vai mudar tudo, né? Tipo, vai mudar muita forma das coisas acontecerem, sabe? Então talvez isso esteja diretamente linkado com a capacidade que a gente tem para lidar com isso. E aí vem até outras questões, né, bicho? Tipo, será que esse alinhamento, né? Essa equiparação, e acho que até isso leva para próxima ideia nossa, né? Mas será que essa equiparação, consciência que manifesta tecnologia que é usada de maneira, vamos dizer, pertinente, buscando um bem comum, não está realmente conectada diretamente? Porque a consciência a coletiva, a maneira que a gente expressa ela, materializa ferramentas, né? E talvez, será que não seja essa a época que a gente está realmente pronto para, então, avançar na tecnologia? Porque senão, se a gente não tiver equiparado consciência e ferramenta, talvez a gente crie algo que nos controle propriamente, né? Que nem eu tenho esse medo da IA. Né? Que é o que trazem, né, das possíveis consequências da IA, né? Exatamente. Acontece um negócio ruim, que venha para nos controlar. Que vem tudo também, né, da consciência e vibração do ser humano, né? O que você me traz assim, me traz essa reflexão. Que não é que a IA vai querer controlar, não. É fruto de algo humano, né? E se é fruto de algo humano, o humano tem essa consciência, porque ela só conseguiu trazer as informações que é do ser humano, que o ser humano trouxe de input para ela. Ela não criou nada, né? Exatamente. Então ela vai representar a nossa consciência enquanto espécie do momento, né? Então acho que o que a gente tem agora é uma oportunidade muito única. Mais uma, vamos dizer assim, né? Porque vamos dizer que isso já pode ter acontecido em uma outra simulação, né, que a gente esteja. Será que já não aconteceu? Será que é por isso que a gente não tem tanto medo? Porque será que não aconteceu isso já da inteligência artificial e a tecnologia nos dominar e nos escravizar? É possível. Eu acredito que esteja tudo acontecendo ao mesmo tempo. Que essa realidade existe, já foi vivida e tá num passado nosso, assim, depende... Como se fosse uma Matrix. Como se fosse uma Matrix, né? Uma simulação mesmo que a gente tá. Né? Acho que a gente pode falar um pouquinho disso depois, mas eu acho que isso já aconteceu e a gente tá agora com a possibilidade de ter um aprendizado sobre isso, né? De que tem que estar consciência equiparada com ferramenta, né? Senão a gente não vai criar nada de fato. Né? Mas é interessante, a gente está trocando ideias sobre esses assuntos, dessas possíveis, vamos dizer, loopings que o ser humano se coloca, ou humanidade se coloca, mas com um fundo que é a consciência, né? O fundo, é o padrão vibratório que nós estamos. Isso não é que, olha, vamos entrar num looping. Não. A gente está num padrão vibratório e isso tem uma causa, é causa e efeito. O que a gente está fazendo, a gente está colhendo. Então, assim, não é a criação dessas tecnologias, mais uma vez, né? Em que momento, em que grau de evolução nós estamos, ou o que queremos estar, né? E aí eu tento conectar um pouco nessa ideia dessa teoria quântica, porque assim, a gente acabou de entrar aqui na IA.
pô, a IA pode nos trazer para uma ideia de controle, como um Black Mirror da vida, que isso vem do ser humano, mais uma vez, né? O ser humano está trazendo esses inputs para a IA ir lá e, vamos dizer, controlar a gente. Aonde temos esses receios, ou aonde essa tecnologia quântica, né? O que ela pode trazer, assim? O que ela pode trazer? Mas tentando entender uma parada mais transcendente, assim, menos material. Eu acho que ela vai dar a velocidade e a qualidade, a performance para que esses metodologias, para que esses métodos que a gente criou façam performances a nível de implementação de uma nova civilização mesmo, assim, né? Porque a gente vai ter os experimentos da computação quântica daqui a um tempo. Mas ela não vai estar de fato presente no nosso dia a dia, assim. Por enquanto vão ser empresas que vão estar rodando, etc. Mas eu acho que a gente pode, de certa forma, e aí até transcender a gente enquanto espécie mesmo, assim, sabe, cara? E quando você diz transcender essa humanidade, o que você quer dizer com isso? Basicamente assim, a gente pensa, né? Se a gente veio de um processo criacional, se a tecnologia está representando a nossa consciência, né? A capacidade de trazer ferramentas para a gente expressar e expandir o nosso eu, né? O nosso ser. E eu acredito que em determinado momento da nossa evolução, a gente vai conseguir chegar num momento que essa tecnologia, ela tá tão evoluída que ela faz parte de nós, né? Que não sou eu que estou dizendo isso, na verdade, né? Existem várias referências, por exemplo, de futurologias, né? De estudos de futuristas mesmo, né? Que colocam isso, né? Como basicamente um experimento em que a tecnologia vai estar dentro da gente, né? Que é a biotecnologia, né? Que é o transhumanismo, né? Referências, por exemplo, da Singularity, né? Que o próprio Raymond Kurzweil coloca, que é um futurista do Google, coloca até uma data para que isso aconteça, né? Em que as coisas vão ser uma coisa só. A tecnologia e o caminhar espiritual ou de evolução do ser humano. A tecnologia e o ser humano enquanto hardware, né? A gente vai estar com a tecnologia dentro de nós mesmos. Que chama-se singularidade biotecnológica, né? Que é, por exemplo, agora a gente tem hoje... Materialmente falando Materialmente falando. Que vai possibilitar chegar talvez em respostas espirituais. E essa que acho que é a relação dessa pergunta, né? Porque, por exemplo, hoje o celular está na nossa mão, né? A gente está no nosso bolso, a gente põe na nossa mão e se conecta ao mundo inteiro. A informação de todo lugar do mundo, em tempo real. Daqui a pouco, a gente não vai mais precisar estar com o celular na nossa mão. Ele vai ser um óculos. Até a própria Apple lançou agora, né? O óculos fudido, assim, né? Que a gente vai estar expandindo AR, VR, vai estar conectado na internet com os nossos olhos, né? Sem precisar de uma tela. Daqui a pouco isso vai estar num chip, né? Em nós mesmos, em que um chip microscópico e uma lupa e uma lente ocular, que tem até um episódio de Black Mirror que faz isso, né? Vai já trazer toda essa biotecnologia, né? Que a gente vai estar conectado na internet, né? Nossa lente ocular vai estar todas as informações, a gente... Neuralink, né? A gente vai pensar, a gente vai acessar as coisas, que é uma das empresas do Elon Musk, né? Acho que deixar claro para quem não sabe, que vai dar comandos a partir da nossa mente para dispositivos. Então, imagina a hora que você puder dar comando na nossa mente a partir de uma lente ocular que está conectada na internet, basicamente, a gente transcendeu uma espécie, né? Nessa hora, a gente vai ser basicamente um ser totalmente diferente, né? Que vai ter prótese, que já existe hoje, robótica, né? Até falando de hardware novamente, né? Mas basicamente a gente vai ser uma outra versão de nós mesmos, né? A gente vai estar, a tecnologia, a gente é uma coisa só. Então eu acho que na hora que a gente chegar nesse momento, e pra gente ter tamanha evolução, a gente vai precisar de um processamento muito mais eficiente do que a gente tem hoje. E aí que vem essas novas tecnologias. A tecnologia quântica, né, do processamento quântico, torna viável esse grau de evolução, de microchipagem, de densidade de computação, né? Então eu acho que na hora que a gente atingir essa qualidade, vamos dizer, essa configuração de transhumanos, vamos dizer assim, a gente vai poder fazer qualquer coisa, no sentido de, quase que qualquer coisa no sentido de informação, né? E aí você pensa, né? Cara, se tudo é informação, né? Voltando para o nosso ponto inicial, se a gente, enquanto matéria, é informação, será que nessa hora, se uma música são 3 megas, quantos megas, ou vamos dizer, quantos
terabytes, ou kilobytes tem na nossa mente, da nossa consciência. Quanto será que é? Não sei, mas é um número aí, né? É um número aí, é um número aí. Será que essa consciência, por ser informação, não dá para ter um upload dela, por exemplo, na nuvem, vamos dizer assim, numa mega nuvem quântica? Mas Andrezinho, tentando entrar um pouco nesse assunto. Bora. A gente está falando aí, Neuralink, né? Não conhecia. Que você consegue acessar esse monte de informação. Mas aí eu vou trazer consciência num sentido transcendente de unidade. Como a gente estava falando ali dos fungos. Uhum. Será que mais informação é melhor? Porque, assim, a gente estava justamente falando assim, a tecnologia ajudar nesse caminhar, mas o ser humano não está indo junto com a tecnologia, pelo que eu não estou entendendo aqui. A tecnologia a gente está conseguindo ter esses avanços, mas está faltando o ser humano correr um pouquinho mais, né? Porque o ser humano está ficando um pouco para trás. E eu penso assim, a gente já tem um monte de informação aqui para lidar. Instagram, Facebook, o próprio celular, assim, que assim, a gente não consegue estar desconectado. A gente viaja, pode viajar para um lugar mais sem conexão. E hoje já com o Starlink você consegue estar em qualquer lugar conectado a tudo. Aí você me traz essa ideia. Me dá um medo, assim, porque o que é consciência? Consciência é um monte de informação dentro da nossa cabeça ou é a gente começar a andar de mãos dadas e ir num caminho em conjunto, né? Em caminho de entender que todos somos um. Pois é, cara. Acho que a consciência é exatamente esse nosso entendimento, né? Coletivo, de que tá todo mundo conectado, né? Acho que cada religião, cada lugar vai ter uma interpretação. Mas a gente tem que entender a tecnologia como uma ferramenta para a gente fazer isso exponencialmente, né? Para a gente manifestar essa consciência coletivamente, né? Acho que é só um meio que representa a forma que a gente vai estar se expressando, né? Então, realmente, né? A gente pode usar a tecnologia para o mal, né? Depende. Mas eu não digo, quando eu perguntei isso, eu não digo nem pensando no mal. Uhum. Eu digo pensando na quantidade mesmo, né? Porque vai ser por exemplo? de informação. Porque você está falando que assim, a gente pode acessar um monte de informação, assim, eu não entendo muito dessa área, tá? Você me corrige se eu estiver errado. Porra, a gente vai conseguir acessar muito mais informação que a gente acessa hoje. Resumindo, tentando ser um pouco prático. E a gente já tem um monte de informação aqui. Sim. E a gente não está sabendo lidar com ela. Uhum. Se a gente não tiver num caminhar, vamos dizer, mais reto, mais na evolução, um pouco mais direcionado, isso aí vai ser mais informação. E informação exponencialmente maior. Isso vai dar uma pirada em muita gente, né, cara? Que nem já vem pirando, né, cara? Você vê níveis de depressão, Exato. Que nem nunca marcaram. Porque eu acho que as coisas ainda estão e sempre vão estar, mas estão agora num momento de muita transformação, de readequação, né? Nessa inflexão, talvez um dos momentos mais chaves aí do sistema, das coisas, do modus operantes, né? Então a gente ainda está tentando adequar ideias antigas em modelos novos e tendo uma ressignificação de várias coisas, modelo de ensino, prioridades, objetivos de vida, missão, propósito, a gente nunca viu tanto, né? Essas coisas hoje apairando sobre tanto a sociedade. Então acho que na hora que a gente limpar as coisas que são lixo, vamos dizer assim, geracional, a gente vai ter muito menos desse ruído, assim, para poder lidar com essas informações de uma maneira clara, objetiva, que realmente a gente nos sirva, né? Que a informação esteja a serviço nosso e não ao contrário, né? Fazendo um desserviço, bagunçando. Então, acho que esse encontrar, né, pessoalmente, quanto mais a pessoa tá alinhada com o seu caminho, em sintonia com a sua verdade, né? E isso vem do pilar da consciência, né? Que nem a gente colocou no começo nas duas frentes, mas a tecnologia vai ser uma ferramenta para que ela seja assertiva para aquela pessoa e expanda aquele âmbito que é de interesse realmente, né? Porque senão ela só vem para confundir mesmo. Então, no momento parece que é isso, né? Parece. Ela está vindo para confundir, porque é muita informação, cara. É muita coisa. E vendo para frente, no futuro, parece que vai ser mais. Então, tem que ter um pouquinho, né? Andar um pouquinho, né? Não sei se também, assim, esse é o processo realmente. Precisa vir essa paulada para a gente entrar no eixo. Ou será que é momento do ser humano segurar um pouquinho, em vez de ir 3 escadas, tentar ir uma escadinha, né?
Porque aí me traz até um questionamento, que é assim, como essas tecnologias vão nos fazer melhores e como elas estão nos fazendo melhores, né? No sentido espiritual, tá? Não no sentido de facilitar nosso dia a dia, no sentido um pouco mais transcendente, né? E eu acho que é, vamos dizer assim, um caminho inevitável da sociedade, da humanidade evoluir, vamos dizer, o controle sobre a física, a química, o controle sobre a energia e as coisas que é permitida a partir de masterizar, vamos dizer, os elementos, né? Acho que é um processo de ambição natural, né? Então a gente vai sempre querer fazer isso. Macaco, né? A gente chega agora, né? A gente fez a eletricidade, né? Agora a gente chega aqui, né? No fogo, né? Vamos pensar, agora a gente chega aqui para masterizar num outro nível, né? E eu acredito que isso foi um processo já feito por ancestrais nossos, né? Que hoje talvez a gente chame de aliens, né? Que num recorte, né? Então acho que isso já é um processo natural. A gente sempre vai querer dominar, entender o meio, porque isso faz um entendimento nosso, né? Como é uma coisa só, como tudo é uma coisa só, a gente é parte do meio de toda informação. Quanto mais a gente entende o externo, mais a gente se entende e vice-versa, né? Quanto mais a gente tem consciência por que a gente tá, mais a gente aprende sobre as coisas. Então acho que é uma representação conectada totalmente, sabe? Então acho que é um processo natural. E aí, como a gente vai fazer uso disso, depende muito dessa equidade, né? Essa equipotência da consciência e do objetivo. Tem até um cara que fala, né? Será a gente... um cara não, né? Nick Broston, que é um professor de Oxford, que coloca em 2003 que a gente está numa simulação dos nossos ancestrais, né? Que nem hoje a gente pôde evoluir, vamos dizer, relativamente um tanto, para poder criar um joguinho que tá lá, cara. Um joguinho que as pessoas jogam e tá lá. É uma simulação, um joguinho. Uma simulação dentro da simulação, que é dentro da simulação. Exato, né? Você já viu aquele Rick and Morty? Já, cara. Já. Que é o velhinho. Aham. Tem um episódio que é justamente disso que você tá trazendo aqui, né? Que eles fazem uma simulação. Dentro dessa simulação, fizeram uma simulação que dentro tipo... Exatamente. É tudo ao infinito, né? E aí você traz essa ideia de que nós estamos numa simulação que provavelmente vamos tender a fazer uma simulação. Exatamente. Então, imagina na hora que a gente tiver masterizado essa tecnologia, a gente chegou nessa hora, imagina se a gente não vai... A gente já faz hoje simulações, cara, né? Em jogos, né? Em realidades paralelas. Metaverso. O que é um metaverso? É uma simulação, cara. Né? Então, imagina a gente tá fazendo... A gente tá dentro de um processo evolutivo de outro ancestral, né? Então, na minha opinião, esse ancestral é essa civilização que conseguiu evoluir possivelmente positivamente com essa dominação. Ajuda. Com essa dominação tecnológica consciência, né? E aí conseguiram chegar e a tecnologia está a serviço da evolução deles, né? E qual que é a evolução deles? Qual que é o objetivo? Aí é uma questão muito difícil, né? Não sei te responder. Eu chutaria, né? Que é tanto mudando de assunto aqui, né? Mas eu chutaria que é o quanto mais coletivamente o amor é possível, incondicional, ser disseminado, né? Eu acho que essa experiência que você colocou, né? De Jesus Cristo, né? Essa é a mensagem que ele vem trazer pra gente, né? Que eu acho que é raiz para todas essas evoluções. Quanto mais amor incondicional, né, a gente conseguir despertar e jogar no meio, talvez mais a serviço da evolução de espécie tecnológica, escambau a gente esteja fazendo. E aí quebra essa ideia da simulação, né? Isso me trouxe até uma reflexão a respeito do próprio samsara, né? Que é os ciclos de mortes e vindas, de reencarnações, até, podemos dizer assim, você ter um despertar que vai de encontro com esse amor incondicional, com essa compreensão do todo, que provavelmente, né, só refletindo sobre, você para esses ciclos, né? E essas simulações me traz essa ideia, né? Que são simulações dentro de simulações que vão fazendo outras simulações com o objetivo de entender esse todo. E a partir do momento que esse todo, esse amor, essas leis universais são compreendidas, isso se dissolve. Porque você já compreendeu
o todo, né? Você não precisa mais entrar em simulação para compreender isso, porque você já compreendeu, né? Muito legal, cara, essa colocação sua. Se você já entender isso, né? Você tá diretamente conectado com uma consciência alien, vamos dizer assim. Ou do todo, né? Exatamente. É isso, né? Exatamente. Você fica, tipo, quase que anacrônico. Você só é, né? Exatamente. Então, tipo, e aí é muito louco, né? Porque talvez... Você tava falando de Sansara, né? Nesse momento agora. Por que será que eu e você estamos aqui presente em terceira dimensão, vamos dizer assim, trocando essa ideia, né? Talvez seja parte, a despeito de todo o ferramental, dessa macrovisão que a gente está tendo da tecnologia, da espiritualidade, da consciência, né, da tecnologia. Por que será que nessas simulações todas, dentre todas essas infinitas possibilidades, por que será que a gente está aqui agora falando, cara? Será que isso faz parte, dentro da Sansara, da nossa jornada para poder chegar num outro level, né? E aí que eu fico pensando assim, tipo... eu imagino, assim, segundo alguns estudos aí, que tem muita divergência nessa ideia, né? Muito abstrato e tal, mas... Até porque a gente vive num plano estritamente materialista. Exato. É aquilo do polo, né? Ou é isso ou é aquilo, né? Não vai ter um consenso, e faz parte. Exato. E agora que a gente está tendo a possibilidade de avançar com a tecnologia no aprofundamento dessa visão invisível, né? Do que é invisível, energeticamente, né? Mas vamos supor que existam 11 dimensões, né? Tem a 3D que a gente está aqui agora, aí tem a 4D, aí tem a 5D que a gente mencionou aqui agora, né? Que, masterizou a dualidade, não é mais nada dual. Que você mencionou que é, em tese, a do Mycelium. Eu acredito que sim. Eu acredito que essa consciência da rede do Mycelium vem da quinta dimensão, uma manifestação de seres da quinta dimensão, né? De consciência de quinta dimensão. Então imagina que existam 11 dimensões, que a gente não saiba nomear exatamente qual agora. Mas talvez essa nossa ideia aqui, e possivelmente a nossa alma, uma ideia, né? Esteja manifestada em todas elas, né? Então, esteja presente nessas 11 dimensões. E na terceira dimensão agora, como se fosse um raio de luz furando várias camadas assim. E talvez a nossa consciência esteja agora aqui presente na terceira, presente materialmente e conscientemente presente na terceira aqui agora, se manifestando. E possa ser que eu precise passar por uma série de coisas e ter uma série de experiências nessa simulação para que eu vá para a quarta, para que eu vá para a quinta, para que eu vá para a sexta. Que vá não, né? Que tenha consciência dela, né? Exatamente. Que já estamos, né? Exatamente, para que eu esteja presente nessa dimensão, né? Então passar por esse loop e sair desse loop kármico, né? Realmente pegar a tangente e aprender e conseguir manifestá-la em outras dimensões, né? Então... é muito louco, assim, né? Por isso que eu falei que talvez essa guerra esteja acontecendo ao mesmo tempo, quando eu falei da tecnologia, só que em outro lugar. A guerra? Não entendi. Da guerra tecnológica que IA nos controla e tal. Talvez esteja acontecendo em alguma outra simulação, nesse exato mesmo segundo, sabe? Mas eu acho que depende do canal que a gente sintoniza e sintonizar para que a gente possa estar presente, manifestando essa nossa presença em outras dimensões, né? Então, eu até me esqueci do que você colocou no começo que levou para isso, cara. Eu não vou agora, mas assim, eu vou entrar um pouco mais nesse assunto, que é interessante, né? Porque quando fala dimensão, traz uma ideia de, olha, o que é isso, tal, mas eu fico vendo assim, me parecem ser algo que a gente já está nela, como podemos dizer assim, sentir essa dor no braço, igual eu tive um último podcast que a gente estava até falando disso, você vai igual ele mencionou, ele falou, você vai num médico, o médico fala que você não tem nada. Aí você já vai num outro, o cara fala que você tem aquela doença. Não é que um médico não sabe e o outro sabe. É que aquilo para chegar na doença, no plano material, ele passou por um processo. Ele passou por um processo que a gente pode chamar aqui, me parece, de dimensões. Que pode ser do aspecto emocional, do aspecto sentimental, do aspecto vibracional, do prana, que até chegar nessa vibração, vamos dizer assim, mais densa de que existe isso, né? E as dimensões me dá essa sensação, né? Que são camadas cada vez mais sutis desse ser humano ou desse ser, né? Total. Por assim dizer, né? Eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que é exatamente isso. E se for ver até na própria terceira dimensão, que é a que a gente tá aqui agora, né? Em que a gente tem o tempo e o espaço muito presentes, né? Não são já masterizados, vamos dizer assim.
Cara, a gente descobre coisa o tempo todo. Tipo, a gente tem um Wi-Fi, bicho. A gente tem infravermelho. Tipo, cara, você passa uma música de um lugar pro outro, tipo, num segundo. Tipo, imagina se você chegasse há 200 anos atrás, não é nem uma espécie de evolução. Chegar pra um cara e falar, cara, ó, daqui a 200 anos a gente vai passar informação, você vai ouvir uma música numa paradinha desse tamanho. Você vai conversar com outra pessoa. Tá ligado? Do outro lado do mundo. Exato. Tipo, num segundo. O cara fala, não, isso aí não é desse mundo, não. Isso aqui é de outro planeta. É alien. Exato. Imagina isso numa foto do porra aqui, cara, você pega 2 gerações atrás, talvez alguém que viveu bastante fala pra você que é isso, saca? Então imagina, cara, isso dentro da nossa própria dimensão. Imagina quanto que a gente não vai abrindo de camada do que é possível quando a gente conseguir fazer a relação, a lógica do eletromagnetismo, né? Que é tudo, né, quase que, né, que tudo tem sua lógica eletromagnética, né, do campo energético. Então, enfim, acho que tem muita coisa aí, cara. Né? E aí agora me trouxe uma reflexão, acredito que interessante, né? A gente estava falando que quando a gente precisa parar de entender o mundo como 2 polos, né? Ou é A ou é B, ou é branco ou é preto, ou é negativo ou é positivo. Que me parece a terceira dimensão. Então, assim, a gente está nessa dimensão, que é dessa divisão, dessa polaridade, né? Provavelmente, se a gente já abstraísse isso, a gente já não estaria nessa dimensão, né? Então, a gente precisa... a gente está nesse processo, né? Não é que... temos que passar ou não. A gente está nesse processo que é dessa divisão que reflita o que é a terceira dimensão. A 4ª dimensão, as outras, pode ser de estar cada vez mais conectado, né? As dimensões me dão a sensação de que os corpos estão cada vez mais juntos, não tem mais essa separação, né? Me parece também, cara. Me parece que a gente tá muito mais interdependente energeticamente, sabe? Pelo menos a nível de consciência. E aí essa caminhada em prol da evolução seja... O voltar para dentro, né? Exatamente. E mais coletiva mesmo, assim, né? Acho que a gente tá tentando ferramentas pra gente se conectar mais. Mas quando a gente consegue, por exemplo, a gente fala com o outro, mas a gente não consegue se teleportar de um lugar pro outro agora. A informação sim, mas nós enquanto matéria não, a gente é muito denso para enviar um fax nosso para a China, por exemplo. Né? A gente é muito denso ainda energeticamente. Mas quando a gente masterizar o campo eletromagnético, a gente vai conseguir, né? Que é o que o Alien faz, né? Ou, vamos dizer, se diz que faz, né? Ou especulamos que faz, né? De fazer, por exemplo, essa diferença de potencial, mandar ele para um outro lugar, né? Tipo... Que seriam as outras dimensões. Seriam as outras dimensões, e viajar no espaço, viajar no tempo, né? Cara, até na nossa realidade a gente sabe, né? Que se a gente viajar mais rápido que a velocidade da luz, a gente volta no tempo, né? Ponto, né? Fisicamente comprovado, né? Quero ver como viajar mais, pegar um tempo maior que a velocidade da luz, só com tecnologias que masterizam a natureza, né? Se a velocidade da luz existe, ela tá aí para ter uma velocidade maior que ela, né? Então, se a gente viaja na velocidade da luz, a gente volta no tempo, porque a gente passa mais devagar que o tempo, né? Então, ir pro futuro, como é que você quer, entendeu? Então, acho que... O que é o futuro, né? A gente só entende futuro, passado e presente quando a gente tá nesse plano... Exatamente. Desse plano da terceira dimensão, né? Exatamente, cara. Exatamente. Então, acho que assim, tem muita coisa aí pra refletir e reconectar dessas coisas todas, né? Mas eu acho que é muito louco imaginar os aliens como uma versão evoluída da gente, né? É muito louco imaginar essas novas civilizações, né, extraterrestres como os nossos ancestrais que evoluíram, né? E ao mesmo tempo é muito louco pensar que a gente tem aqui ancestrais que já tiveram esse conhecimento antes, dessa lógica de evolução, e foram absolutamente dominados por uma espécie mais tecnologicamente no nível, vamos dizer, técnica lógica, que nem a gente tá falando de ferramentas e tal, mas guiadas pelo mal na consciência ou pela não visão da consciência coletiva da União, e disseminaram, né? Então você pega os indígenas, né? Eles foram eliminados aqui por conta dos colonizadores, né? Mas quem tinha mais tecnologia? Não sei. Eu acho que o xamã tinha muito mais tecnologia pelo uso do ponto de vista espiritual evolução do que o colonizador, o bandeirante, com uma faca foda, saca? Ou uma espingarda. Só que, guiado por uma consciência equivocada, né, eles tiveram momentos diferentes.
Então a gente até pega grandes caras, né, referências aí, Terence McKenna, entre outras pessoas que estudam, né, a evolução, a consciência, né, muito sobre essa edge da psicodelia. E os xamãs são basicamente hoje uma esperança, ou pelo menos as lógicas dos psicotrópicos e estudo da psicodelia, que nem eu coloquei no comecinho, podem ensinar muito a gente sobre consciência coletiva, né? Eles podem, teoricamente, ser os técnicos, né? Para arrumar esse sistema operacional nosso que está... Desvirtuado são de alguns ajustes, exatamente. Exatamente. Cara, mas assim, tentando entrar um pouco ainda nessa ideia, legal, o uso da tecnologia que os indígenas, né, desculpa, foram dizimados, se a gente for levado no ponto de vista concreto e material, sim, né? Mas será que do ponto de vista transcendente isso se equivale, né? Porque, legal, os indígenas foram dizimados, mas esse conhecimento é que muitas vezes traz essa ideia do caminhar espiritual. As ideias deles que estão até hoje, né? E provavelmente são eternas, que fazem a gente estar nesse caminhar, porque as pessoas que acabaram com eles, então, não sei se vão continuar, se vão perdurar tanto tempo quanto ideias mais transcendentes, né? Você diz no sentido de... Esse caminhar do caminhar espiritual mesmo, do caminhar dessa ideia de evolução espiritual. A ideia os indígenas, não só os indígenas, mas todos os povos originários em seus tempos e espaços traziam muito essa ideia, né, do transcendente. Tanto é que, por trazerem essa ideia, foram dizimados, né? Porque vai contra a ideia hoje, pode ser capitalismo, do sistema, que não é de unidade, é de separatividade, né? Então, a ideia dos povos originários é transcender, é unir. E a gente provavelmente está num momento que não é de unir, é de separar. Claro que, voltando a essa ideia da polaridade, a gente está indo no caminho da separação. A gente está nesse polo, né? Mas as ideias deles ainda estão lá, né? Pode ser que puxe isso, né? Sem dúvida. Vai puxar, né? Se a gente acreditar, eu particularmente acredito que existe por mais que doído, ou se a gente for trazer a ideia do karma, esse caminho existe, né? Total. Esse caminho existe. Pode ser com mais dor ou menos dor, mas ele tem esse caminho, né? Também acho, cara. Também acho. E você vai ver assim, né? Por mais tecnologia que eles tivessem, os indígenas, xamânicos, né? De conhecer a natureza, entender a natureza, né? E aprender com ela, eles usavam isso num ambiente de muita sabedoria ali própria, né? Para curar as pessoas, para se conectar consigo mesmo. Se descobrir, né? Internamente, entender o universo a partir de se entender, né? De expandir sua consciência e se entender cada vez mais. Mas num espaço muito limitado ali, vamos dizer assim, né? Um espaço bem ancestral. A gente veio com a civilização aprendendo a usar observar a natureza, aprendendo como lidar com ela, mas não sempre com o objetivo mais de evolução possível, né? Então, esse fractal dessa consciência, ele está presente, né? E eu acho que o resgate dessa cultura e a valorização dela, do reconhecimento do sagrado dessa experiência e cultura xamânica, né? Bem como todas as outras de experimento espiritual, né? A valorização disso e a combinação com a tecnologia atual, ela traz outputs, assim, exponenciais de evolução, né? Na minha opinião. Então, com certeza, cara, acho que esse fractal tá aí. E quem consegue se conectar com isso e adequar com a ciência moderna, faz saltos, né? Sim. Saltos. E o Andrezinho, esses povos originários, essas ideias deles, se conectam com a tecnologia de hoje? Ou com as futuras tecnologias de hoje? Se a gente for levar em consideração que a tecnologia está indo num caminho, ela segue um caminho da natureza, como a gente disse no começo, elas se conectam com as ideias dos povos originários? Não sei. Eu acho que sim, cara. Acho que super, na verdade. Tem até uma citação aí de uma pessoa que eu gosto muito. Um empreendedor que, inclusive, eu admiro muito aqui no Brasil, que é o Luiz Silva, fundador da CloudWalk. Tá ouvindo outro dia ele falar. Num podcast, inclusive. Legal. Ele fez uma citação
do D. Rock, que é o fundador da Visa, né? Num livro que ele fala de nascimento... A Visa... Da cartão? De nascimento da ordem caótica, que é, primeiro a gente tem várias coisas competindo na natureza, mas desse experimento a gente chega numa ordem. Dá pra entender, né? A Visa, né? Putz, os caras convergiu vários bancos, vários, né? Num lugar só. E eu acho que a gente tá hoje muito nesse momento, né? De várias coisas batendo no sistema, no status quo, pá, o que porra, agora a gente viu, né, o Twitter indo mudando pra X, o que vai ser o nome da empresa, né, o que vai ser, o que não vai ser, inteligência artificial começando a ocupar, blockchain começando a ser embebido ou presente até no Banco Central do Brasil, né, agora com o lançamento do Real Digital. Então a gente tá nesse momento muito de sincronização, né, da adequação perante o momento de inflexão dessas tecnologias, né. E eu acho que esse é um momento de muita sabedoria que a gente vai ter que ter e aprender com os povos ancestrais, né? Não os ancestrais que estão simulando a gente, mas os ancestrais que mostraram pra gente como calibrar a nossa evolução, né? Então, por exemplo, se você olha por exemplo, para que serve, né? Como que a gente pode se livrar de tradições e energias e coisas que hoje fazem nosso sistema operacional mental e cultural, né? Cara, existem várias formas para a gente se conectar com o nosso eu mais próprio e usar essa tecnologia ou criar ela ou participar desse processo de criação de uma maneira legal, limpa, eu acho. Existem várias formas, né? Então, por exemplo, um experimento de, por exemplo, DMT, né? É uma tecnologia que pode conectar a gente diretamente com nossa visão espiritual, um entendimento nosso além da matéria, né? Entre várias coisas, ayahuasca, né? Psilocibina. Então, o DMT fumado em cristal, por exemplo, ele faz uma conexão direta com o seu ser, vamos dizer, energético, né? Nessas camadas, eu não sei até qual que você vai conseguir subir dessas 11 hipotéticas, mas com certeza vai haver uma conexão essencial com você mesmo. Então, existem várias formas, e até mesmo não só de fora para dentro, mas endógenas mesmo. Uma meditação levada a um nível extremo e de qualidade vai trazer esses insights. Uma respiração holotrópica, que só com a respiração a gente consegue expandir as nossas consciências. Então, existem várias ferramentas que a gente aprende com nossos ancestrais e com a vida como é entendida hoje, para nos fazer projetar melhor uma vida que está mais em consonância aí com o que a gente acredita, né? Mas aí, o Andrezinho, o que eu fico na dúvida é assim, legal, a gente tem... a natureza nos ajuda a estar nessas dimensões, ou nessa transcendência, podemos dizer assim. Mas é por um curto período, né? Eu acho que a questão, como a gente fica nisso durante mais tempo, né? Como a gente ressoa isso enquanto ser, né? E não por algo externo, né? Por elementos mais internos do que elementos externos. E não tirando o seu potencial, que eu tenho certeza que não importante, mas tem o seu papel, podemos dizer assim, mas aonde isso ressoa dentro de você, né? E não simplesmente com algo, né? E você trouxe uma ideia que eu achei interessante, a tecnologia, quando você falou do DMT, isso por si só já é uma tecnologia? Isso já é a tecnologia para você. O que é a tecnologia? Agora que você falou dessa ideia da tecnologia relacionando com DMT, me traz até a tecnologia, a etimologia, o sentido da palavra mais profundo, né? Uhum. Total, assim, cara. O que seria essa tecnologia? O que é a tecnologia para você? Esse significado? Legal. Só pegando esse ponto que você falou de coisas exógenas, assim, né? Eu acho que elas servem para dar um despertar da consciência, né? São ferramentas para a gente dar um despertar da consciência, mas sem dúvida é necessário que a gente consiga chegar nela no dia a dia nosso, né? Então, acho que uma analogia legal é pensar uma planta dessa enteógena, por exemplo, como fosse um helicóptero. Aí esse helicóptero vai lá, te pega do chão, te leva lá no cume da montanha, vamos dizer assim. Você percebe que lá o ar é diferente, que a realidade é de outra forma. Você tem essa percepção, mas ele te taca depois. Você cai
despenca, você, né, no chão. Eu acho que depois que você vê que tem esse lugar da montanha, essa consciência desperta, você tem que engatinhar lá, sem nada, né? Acho que, e aí vem por processos, você sabe que existe, então, pô, eu vou buscar lá. Aí você vai lá, medita, faz seu yoga, faz sua respiração, para de comer carne. Enfim, N formas que cada um vai sintonizar como próprias e sentir que é a maneira de chegar naquele lugar, né? Não faz mais sexo, ou faz sexo diferente, entende? É óbvio, né? Ressignifica várias coisas, né? Então acho que tem várias coisas que vão colocando nessa esteira para isso. E por isso que eu digo que é uma tecnologia, porque ele dá a gente a visão, né? De pensar nisso. E aí, voltando no que é a tecnologia para mim, a tecnologia para mim é qualquer coisa que aumenta, né? Vamos dizer, tem a etimologia da palavra tecnologia, né? Mas para mim é a possibilidade de expandir manifestação do meu ser, né? E esse ser, e aí as coisas vão se conectar bastante, porque para mim, que nem a gente falou, a gente tá lá na alma para várias dimensões e eu tô representando, eu tô na terceira dimensão aqui, tentando buscar a melhor maneira de expressar a minha alma através dessa existência. Que é até uma frase muito massa, assim, de uma pessoa, que é o Tiago, da escola Aime, se eu não me engano. Depois buscar o nome certinho, mas acho que é isso. Fundador dessa escola, que é uma escola que ensina diferentes pessoas, uma formação alternativa, muito maneiro. Depois dá até pra confirmar, mas é isso. E assim, quais formas que eu posso usar para melhor me expressar meu ser, né, nessa existência? E aí a tecnologia, propriamente, é uma maneira de eu expandir essa expressão, porque eu consigo conectar com outro, eu consigo gerar valor, cross-border, fazer uma transação, criar uma realidade, criar uma regra de consenso, ter uma forma mais colaborativa que as pessoas consigam se conectar, né? Então, para mim, a tecnologia é uma maneira de expandir a forma que a gente se expressa, que nem a arte, né? Então a gente não entendeu o que é a tecnologia até hoje, né? Porque o que você me traz de significado é que a tecnologia traz de volta a unidade, traz de volta a reconexão da essência do ser humano, né? E o ser humano é a própria tecnologia, então, né? Com certeza. Ele é o maior input, mais do que o DMT ou o que for. O ser humano é essa tecnologia por si só, porque ele é o fator de mudança, né? Ele é a própria manifestação aqui, né? Se a gente for falar desse plano que nós estamos, né? Perfeitamente, cara. Perfeitamente. A tecnologia está a serviço da nossa consciência e ela pode nos ajudar a expandi-la, né? Depende da gente. Do canal, né? Aí, na minha opinião, resumindo tudo, do canal que a gente sintoniza. Porque a gente, imagina se a gente criou o celular, né? E ele sintoniza em qualquer ligação, WhatsApp, em qualquer lugar do mundo, você manda música, por quê? Porque ele está sintonizando numa frequência vibratória, de internet, de uma matéria específica. Mas e a gente que criou um celular? Qual o tamanho da antena que a gente não é, né? Se a gente que criou essa parada. Então, acho que a gente, como um canal, né? A gente tem que só saber sintonizar na frequência que a gente quer para criar as realidades específicas, né? Então, a gente, sem dúvida, é a maior tecnologia que tem. Depende do canal que a gente tá ligado. Legal, Andrezinho, legal. Legal, assim, a gente falou, assim, praticamente tudo, assim, essa conexão com a tecnologia. E quando a gente chega aqui, a tecnologia, no fundo, somos nós mesmos, né? É a gente entender o quanto a gente pode ser mais próspero, mais amoroso, mais feliz e mais junto de todos os outros seres, né? Total, cara. E num processo de evolução constante, assim, né? Puta, eu tô aqui tendo a oportunidade de falar isso, cara. Mas é um desafio diário, né? Você vai sentir um negócio e fala, puta, cara, que canal que eu quero sintonizar aqui, né? Putz, vou fazer um negócio, vou começar meu dia, vou tomar uma atitude. Que canal que eu quero criar essa realidade, né? Porque a sociedade coloca na gente diversos loops e desafios, né? E coloca à prova realmente essa parada. Mas eu fico feliz, cara, numa situação quando aparece uma situação difícil na vida e eu tento não agir no automático, assim, Na Matrix. no sequestro do meu ego ali, da hipófise, da glândula pineal que tá controlando a minha capacidade de pensar a unidade, tá ligado?
Fala, puta, cara, aqui essa é uma oportunidade de eu realmente evoluir, sabe? Sair do loop kármico. Então, eu fico feliz quando eu consigo perceber essas oportunidades. Eu fico triste quando eu consigo perceber e não consigo agir, né? Então, eu acho que a gente poder falar aqui é só mais uma maneira de deixar isso cada vez mais em voga, né? E uma forma de eu mesmo me exercitar e a gente poder trocar essa ideia e levantar essa bandeira, né, para as outras pessoas que também queiram poder evoluir de entrar junto com nós aí nesse processo, né? E ver que você me trouxe agora, eu trouxe até um despertar que é a tecnologia, cara, ela é muito mais simples, entre aspas, tá? Do que se imagina, né? Ela é muito mais para dentro do que para fora, aliás. Ela não é sobre o blockchain, sobre a inteligência artificial, ela é sobre o ser humano, não o ser humano, o André ou o Matheus, o ser humano espécie. Esse conjunto de seres em busca de se reconectar, né? De se religar. Eu acho que é exatamente isso, mano. E, por exemplo, o que será que os caras estão buscando, velho? Os caras que já conseguiram materializar tempo e espaço, tá? Estão mudando de galáxia lá, num piscar de olhos. O que será que eles estão buscando? Tipo, dominar outras galáxias? Sei lá, cara. O que será que eles estão fazendo, né? Tipo, qual que será que é o objetivo deles mesmo, né? Ou será que eles estão ajudando a gente aqui, né? De alguma maneira, né? Pois é. Porque dominar me parece que não é o caminho, né? Porque se o caminho é se religar, se reconectar, exato. O dominar vai contra essa ideia, né? Exatamente. Apoiando, né? Um processo de outras simulações, né? Então, sim, é muito massa mesmo, cara. Pô, legal, Andrezinho. Legal. Pô, agradeço demais poder estar aqui aprendendo contigo, assim, cara. Pra mim é sempre um prazer estar nessa bancada aqui. Trocar essas ideias, né? Justamente trocar, né? Que é uma troca até de energia aqui, né, meu? E aprender e, de alguma maneira, entrar um pouquinho em mim. Você entrou um pouco... Pra mim, eu já tô feliz, assim, sabe? De saber que eu posso sair daqui um pouco melhor, né? E até tentando sintetizar tudo isso aqui, né? Como você, Andrezinho, dentro dessas tecnologias, dentro dessa ideia central que você trouxe aqui de tecnologia, traz isso no seu dia a dia? Como isso molda a alma do André, né? Eu ia falar da personalidade, mas a alma mesmo, né? Existe essa conexão, a tecnologia que você bem trouxe aqui e as suas ações no seu dia a dia? Cara, muito legal você estar me perguntando isso pra gente encapsular essa conversa, porque hoje, inclusive, foi um dia bem especial pra mim nesse sentido, assim, sabe? Trabalhar com tecnologia é um negócio doido porque é 24/7, principalmente o mercado de blockchain, criptomoeda, assim, todos são, né, na verdade, mas um mercado que não fecha, né? Tá operando sempre. E a gente, por empreender, né, eu e os meus sócios e meu time, né, nossa empresa, as iniciativas, é uma dedicação que depende da gente, né? A empresa vai até onde a gente conseguir levar. Até quanto que a gente conseguir focar, o que a gente conseguir melhorar, onde a gente puser energia, é onde tem mais potencial de evoluir. E isso gera para mim, além do cenário 24/7 e essa autorresponsabilidade criacional, quase que assim, né? Pelo menos no que é respeito a nós, põe pra gente uma fricção de trabalho, de rotina e de dinâmica muito intensa, né? Muito intensa. E por a gente fazer uma coisa que a gente ama e que se representa e se vê expandindo-se através, né? É quase que uma questão de até onde que eu vou com isso, até onde que eu vou com o meu eu, pessoa física. Até quando que eu consigo praticar minha meditação, a fazer meu esporte, a conseguir equilibrar o meu eu espiritual e consciência com o meu eu que cria essa tecnologia, né? Que a gente meio que colocou, né? A consciência e a ferramenta, né? Pra gente manifestar ela, né? E para eu estar na plenitude da minha consciência, eu sei que eu preciso fazer uma série de outras coisas que cuidam do meu hardware, né? Do meu corpo, para que o meu software na cabeça consiga funcionar, né? Bem. E no meu dia a dia, cara, eu tenho percebido que o software mental sempre tenta puxar para lá, a tecnologia sempre tenta puxar. E é muito louco ter esse tipo de conversa aqui, porque hoje mesmo eu tive uma puta reflexão, cara, separando as coisas, tentando deixá-las um pouco mais alinhadas. Isso aqui não é novidade pra ninguém. Todo mundo que busca ser uma pessoa melhor sabe que tem que cuidar da mente, do corpo, que as coisas têm que estar alinhadas, né? Mas eu tenho cada vez mais tentado chegar nesse momento de equilíbrio, né? De conseguir equilibrar minha vida pessoal e, vamos dizer, a minha saúde, né? E o meu bem-estar físico, vamos dizer assim, mental, para trabalhar com tecnologia. Então, o meu dia a dia hoje ele tem sido bem puxado pelo lado da tecnologia,
mas eu tenho cada vez mais tentado buscar esse equilíbrio. E aí, cara, aí vem muita coisa, né? Meu dia a dia, se perguntou, é bastante focado em conversar com pessoas, em conversar com o time, entender se a gente tá indo pro lugar certo, tomando as melhores decisões que representem esse lugar que a gente quer chegar, né? E cuidar de que a visão nossa esteja bem alinhada com o passo a passo, assim, com o que a gente vem executando, e tentando fazer o melhor possível aí pra sociedade, né? Um dia depois do outro. É isso, Andrezinho. Pô, gratidão, assim, de ter você aqui. Eu sempre peço no fim, assim, você tem alguma indicação, seja de um filme, de um livro, de uma música, de algo, assim, que possa ajudar, assim, a caminhar? Tem algo, assim? Eu sei que te peguei de surpresa, né? Mas Uhum. que você Legal, cara. possa indicar, assim? Não Legal. precisa ser um de cada, tá? Só um. Aham. Legal. Eu falei aqui do Nick Brosnan, das simulações dos... Ou até um canal no YouTube também. Claro, cara. Falei aqui do Nick Brosnan, da simulação dos ancestrais nossos, né? Eu falei aqui do D-Rock, do Nascimento de uma Ordem Caótica, que foi fundador da Visa, citado pelo Luiz Silva. Eu acho que eu acabei pegando essas duas perspectivas. Eu acho que em relação à parte da psicodelia e da nossa evolução enquanto ser humano, e até linkando muito com o que a gente falou de cogumelo, né, do reino dos fungos, eu deixo a sugestão da leitura do True Hallucinations, do Terence McKenna, que é uma referência muito grande, que eu acho que traz uma ideia bastante espiritual e essa relação com simulação e da tecnologia da natureza. Eu acho que é bem legal, assim, uma coisa para deixar aí. É isso, Andrezinho. Tem alguma mensagem final para falar ou já falamos tudo? Acho que já foi tudo. Acho que sim, só agradecer, velho. Agradecer a sua energia aí por colocar o vetor nesse sentido, de criar essa realidade, né? De poder estar caminhando numa coisa que você ama, que é esse tipo de curiosidade sobre o ser humano, né? Agradecer pelo convite e conta sempre comigo aí. É isso, Andrezinho. Eu que agradeço aí você por ter essa oportunidade de estar aqui aprendendo contigo. Para mim, pô, eu sempre tiro muitas lições aqui das entrevistas. Eu não falo nem entrevistas, dos bate-papos mesmo, né? Então, pô, agradeço demais, assim, você por ter aceitado esse convite, estar aqui despendendo do seu tempo para estar aqui trocando essas ideias, né? Cara, eu que agradeço e eu vou deixar mais uma sugestão. Por favor. Que eu acho que me lembrei aqui agora, que eu terminei de ler agora. Que é do Kevin Kelly, que é o fundador da Wired, The Wired, que é um portal de artigo, notícia, bem interessante. Que ele tem um livro que ele explica como ter uma rotina melhor, como tirar outputs da sua vida de maneira mais eficiente. É bem interessante. The Wired. The Wired, ele é o fundador, né, da The Wired. Então, chama Kevin Kelly. Tem um podcast, inclusive, falando dele, que é do Tim Ferriss, que é bem maneiro. E falando dele, assim, ele nesse podcast? Ele nesse podcast. Legal. E ele coloca como alguns atalhos, assim, muito ligado nesses desafios da vida de tirar sua maior eficiência, de algumas coisas que ele aprendeu, que eu acho que dá pra gente usar muito nesse ponto de como buscar uma vida com saúde, com equilíbrio, assim. Claro, tem muita leitura sobre isso, né? Mas foi uma recente que eu fiz. Eu achei bem interessante, cara. É isso, Andrezinho. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, meu irmão. Queria agradecer em especial aqui o Wendel que está atrás das câmeras e faz aqui toda a mágica acontecer. Muito obrigado, Wendel. Tamo junto. Agradecer de novo também, mais uma vez, a Nova Cia, a agência de comunicação que nos concedeu esse espaço, me concedeu esse espaço, para trazer essas ideias, poder botar mão na massa aqui, conversar com diversos convidados e aprender um pouquinho com eles. Se vocês aprenderam também, fico muito feliz. Se gostaram, por favor, curta, compartilhe, comente, se de alguma maneira, alguma mensagem, nem que seja micro, ressoou em você, por favor, passe essa mensagem adiante. Eu acho que é importante, não digo para o canal, mas também pela ideia por si só, né? Então, um agradecimento especial. E um agradecimento a você que está nos assistindo e espero que tenha gostado. É isso, o podcast Religare fica por aqui em mais um episódio ilustre. E pode dar um tchauzinho para essa câmera aqui, Andrezinho. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Tchau, tchau.